Amém. Vamos orar ao Senhor ainda. Senhor, vem nos abençoar nessa tarde. Vem encher o nosso coração com a Tua palavra, aquecer o nosso coração e nos ajudar a que a gente transforme a nossa vida. Queremos ser mais parecidos contigo. Faz isso em nome de Jesus. Amém e amém. Boa tarde, meus irmãos. Eu estava com muita saudade de estar aqui na igreja. A minha quarentena está um pouquinho maior do que a de todo mundo, porque antes desse Covid eu tive uma crise de hérnia de disco, fiquei muitos dias em casa e hospitalizado, depois fiz uma cirurgia e fiquei na convalescença. Quando eu estava saindo da cirurgia, que eu estava crente que ia vir para cá pregar e abraçar todo mundo, aí apareceu o Covid e a gente está em quarentena. Então vocês têm 15 dias em casa, eu já vou com uns 40. Mas eu estava ansiando por estar aqui com vocês na igreja. Não é do jeito que eu queria estar abraçando todo mundo, mas é do jeito que Deus quer, e eu aprendi que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de pregar aqui nesse púlpito, matar a saudade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus, e agora eu queria trazer uma outra mensagem que está aquecendo muito o meu coração. Aliás, numa dessas lives que a gente tem feito todos os dias no Instagram, eu estava dizendo que eu posso ler qualquer texto das Escrituras. Eu posso ler o Antigo Testamento, eu estou lendo Provérbios na minha devocional, ou eu posso ler o Novo Testamento, como é essa carta de Pedro que o reverendo Geraldinho leu, mas seja o que for que eu ler nas Escrituras, eu leio o texto e o Espírito só traz para mim essa mensagem que eu vou pregar agora, uma mensagem de fé, uma mensagem de como nós estamos cuidando da nossa fé. Aliás, se essa igreja estivesse com os bancos cheios, certamente eu começaria essa pregação perguntando: quem tem fé, levanta a mão. Não tem ninguém aqui para levantar a mão, só a turma do louvor e da transmissão. Mas você aí em casa certamente está levantando a mão. Se você tem fé, levante sua mão. Eu sei que você tem, porque se você não tivesse fé, você não estava acessando para ouvir essa mensagem e participar dessa celebração. Pode ser que eu seja exagerado no que eu vou dizer agora, mas se eu estiver exagerando, não se aperrei não, eu tenho fama de exagerado desde criança. Mas eu acho que nós não vamos ser os mesmos depois desse coronavírus. E é muito mais do que você está imaginando. Eu acho que tudo vai mudar. Inclusive o evangelho que se prega e como as pessoas recebem o evangelho. Porque eu acredito que o povo de Deus, o povo desta igreja e da igreja reunida, vai estar diferente. Eu não consigo imaginar, eu sei que vai ter, porque existe em todos os lugares, mas eu não consigo imaginar mais um povo querendo ouvir uma mensagem triunfalista, uma mensagem de que Deus vai curar você o tempo todo, Deus vai lhe dar tudo, porque não cabe. Essas igrejas e esses pastores, pregadores que ficam dizendo que Deus vai curar você de todas as coisas, que você não vai passar por nenhum perrengue, que você não vai passar por nenhuma doença, que você não vai passar por nenhuma necessidade, eles estão todos calados agora, porque nós estamos todos enquartelados em casa. Já morreram milhares e milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, e entre elas, muitas cristãs. Então não cabe mais esse tipo de pregação do evangelho triunfalista. Não cabe mais dizer: venha para a nossa igreja, ou venha para o evangelho, que Deus vai lhe dar alguma coisa, porque nós somos um povo completamente vulnerabilizado, não só sanitariamente ou de saúde, mas também economicamente. Então o evangelho que cabe agora é o evangelho que coube no pós-guerra, é o evangelho que coube no pós-peste na antiguidade. É o evangelho que diz: venha ser como Jesus, venha transformar o seu homem interior, e não somente venha esperar as dádivas, as proteções e as bênçãos que Deus pode e gosta de nos dar. Um evangelho de transformação. Eu só consigo ler isso nas Escrituras esses últimos 15 dias. Um evangelho de conhecer Jesus, ser achado nele e ser igual a ele. Amém? Quando eu era pequeno, eu tinha umas superstições, que eu acho que muitos de vocês também tinham. Eu não sei onde foi que eu aprendi, se em desenho animado, filme, não sei, porque lá em casa meus pais não tinham muito isso. Mas eu aprendi esse negócio de gato preto, esse negócio de sexta-feira 13, de não passar por debaixo de escada, etc. Eu fazia isso.
Superstição é quando você acredita que alguma coisa vai acontecer e não faz com base no medo. Então, assim, eu não passo debaixo da escada porque vai dar azar. O gato preto dá azar. É sempre vinculado ao medo. Mas aí eu fui crescendo e deixei essa superstição de lado quando eu abracei a fé. Eu abracei a fé muito cedo aqui na igreja. E quando eu abracei essa fé, eu troquei uma superstição por uma fé muito ingênua, diria talvez uma fé também infantil. Eu troquei uma superstição infantil por uma fé infantil. A minha fé substituiu a superstição, mas era uma fé ainda supersticiosa. Porque eu passava na frente da igreja e fazia o sinal da cruz. E isso era absolutamente por superstição. Não tem nada errado em você fazer o sinal da cruz. Mas no meu caso, era uma superstição porque eu achava que se eu não fizesse o sinal da cruz ia dar azar quando eu passava pela frente da igreja. Era porque eu não queria deixar Deus triste, como se eu estivesse cumprimentando, ou seria uma falta de respeito. Quem tem o hábito de fazer o sinal da cruz quando passa na frente de uma igreja, não está equivocado, porque muitas pessoas, elas têm um reconhecimento tão grande de que Deus está presente na Eucaristia, no Santo Sacramento, que fica nas igrejas católicas majoritariamente. A fé é tão forte na presença real de Cristo na Eucaristia, que quando eles passam na frente de uma igreja, na verdade, eles estão vendo a presença de Deus e eles então fazem uma reverência. E eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Mas não era isso que eu fazia. Eu não fazia uma reverência à presença de Deus, eu simplesmente fazia o sinal da cruz com medo de não ser punido. E isso mostrava que a minha fé era supersticiosa. Era tão supersticiosa o meu sinal da cruz, como eu achava alguma coisa e dava 3 pulinhos, como a gente faz quando é criança. Quem exercita uma fé assim, supersticiosa, é capaz de acreditar em horóscopo, é capaz de, no medo, fazer qualquer feitiçaria ou qualquer encantamento. Pessoas que dizem assim, pelo mal, pelo bem, não custa nada, eu vou fazer. Dom Paulo nos Cursilhos gosta de contar uma história de alguém que acende uma vela para Deus e outra para o diabo, porque diz, no final, eu vou me agradar com qualquer um. Essa é a fé supersticiosa, é a fé baseada no medo, da superstição. Mas, com o tempo, eu amadureci e abracei, então, uma fé um pouco mais madura. Porque a fé que eu criei é a fé que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, que diz que é a certeza do que eu espero. A fé é a prova das coisas que eu não vejo, mas creio. Não vem do medo do inferno, a fé é dádiva de Deus. Deus me dá de presente uma fé da certeza das coisas que vão vir, das coisas que eu não vejo, mas creio. É dom de Deus e não vem por medo, vem por amor. Eu sou um homem de fé e um dos aspectos da minha missão como pastor aqui da igreja é ajudar outras pessoas a seguirem a jornada da fé com alguma estabilidade. Preguei sobre isso hoje de manhã. A estabilidade da fé faz parte da minha missão, está aqui fazendo com que as pessoas estejam estáveis na fé. Mas nesse serviço, eu vejo muita gente vacilando, na medida que pensam que a fé é algo subjetivo, é algo somente transcendente, beirando a mágica. A fé é alguma coisa tão distante de nós, que a gente fica só naquela coisa transcendente. Essa semana, eu ainda me choco, com pessoas, criminosos, corruptos, gente com todo tipo de promiscuidade, pessoas que eu conheço, que quando o Papa foi fazer aquela bênção Urbi et Orbi, a igreja, o pátio de São Pedro, a praça de São Pedro completamente vazia, e o Papa Francisco foi dar uma bênção, uma indulgência. Esse povo que tem uma vida completamente louca, completamente longe de Deus, que não estão nem aí para Deus em nada, o povo se ajoelha, o povo assiste isso na televisão, faz sinal de cruz, reza, porque mostra uma fé supersticiosa. A fé não tem nada a ver com o dia a dia da pessoa. A pessoa não pensa em Deus e a fé não é prática em nada durante a semana. Mas quando o Papa, o padre, o pastor, o apóstolo, o patriarca, o bispo, quem for, vai dar uma bênção, vai fazer uma oração, fecha o olho, faz algum sinal, como se por uma superstição ou por uma mágica aquilo fosse fazer alguma diferença. Mas não é bom que seja assim. O texto que nós lemos na segunda carta de Pedro é um texto belíssimo. E eu tenho lido muito 1 Pedro e 2 Pedro esses últimos 15 dias, porque foram cartas que o apóstolo Pedro escreveu para uma igreja que estava sofrendo. Não é o mesmo tipo de sofrimento que nós temos hoje, porque naquela época a igreja sofria por perseguição.
nós não estamos sendo perseguidos, nós estamos sofrendo por conta de um coronavírus, por conta de uma quarentena, por conta de algo diferente, mas de todo jeito estamos sofrendo, como igreja, como nação, e o mundo todo está sofrendo. Então a carta endereçada para quem está sofrendo fala muito ao nosso coração. E aos que têm fé, eu lembro essas palavras do apóstolo Pedro que acabamos de ler. Você tem fé? Acrescente à sua fé bondade, acrescente conhecimento, acrescente domínio próprio. Veja, meus irmãos, que a partir desse texto de Pedro, a fé passa a ter uma conotação também imanente, não só transcendente, lá no alto, no mundo que a gente não toca, mas também imanente, mais pé no chão. Você tem fé? Seja bom, tenha temperança. Pedro vai além e diz: acrescente à sua fé paciência, piedade, fraternidade, amor, perseverança. Se você fizer isso que o apóstolo Pedro está dizendo, você vai saber que a sua fé, ela vai ter um impacto prático, um impacto na sua identidade, em quem você é, e um impacto no seu comportamento, aquilo que você faz. É lindo esse texto. Você tem fé? Acrescente bondade, acrescente domínio próprio, acrescente paciência e amor. Amém? Ivanzinho, o que é que isso tem a ver conosco hoje? Tudo, tem a ver tudo. Você não está assistindo no YouTube uma pregação num domingo à tarde somente para animar a sua fé por causa do medo do coronavírus, porque você quer um tipo de bênção para ficar imune. Mas a nossa fé, como disse Ed Renekiewicz, ela não nos imuniza, ela nos responsabiliza. Você está aqui para se conectar com o Deus vivo, fortalecer a sua fé, regada no amor de Deus, uma fé que é muito além das circunstâncias. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável, mas entenda, o que nos dirige não é o medo do coronavírus. Nós tememos muito mais a Deus do que o coronavírus. O coronavírus pode até nos matar, ou pode até quebrar o nosso negócio, mas nós tememos a Deus porque só nele há salvação na eternidade. A nossa espiritualidade deve ter essa dimensão interior, para além dos limites do templo, dos ritos. E o versículo 8 é riquíssimo. O versículo 8 que lemos, Pedro diz assim: porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, que coisas? A bondade, a paciência, a persistência, o domínio próprio. Se em vós houver e aumentarem essas coisas, você não vai ser infrutífero, estéril no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu não quero ser ocioso nem estéril no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu espero que você não queira também. Então acrescente à sua fé, acrescente à sua devoção os aspectos práticos. Pedro escreveu assim. O apóstolo Paulo escreveu a mesma coisa com outras palavras. Lá na carta que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo fala dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. E o que é o amor? Aí ele fala as mesmas palavras que Pedro fala aqui: bondade, paciência, domínio próprio. Pedro e Paulo estão escrevendo a mesma coisa, com linguagens diferentes. Lá em Gálatas, Paulo fala de o fruto do Espírito. Aqui, Pedro diz: acrescente à sua fé tudo aquilo que a gente acabou de falar. Domínio próprio, bondade, conhecimento, piedade, fraternidade e amor. Então, no começo dessa mensagem, e eu já estou caminhando para o fim, no começo eu perguntei assim: quem tem fé, levanta a mão. Pois agora, meus irmãos, eu estou aqui perguntando a você agora, você que tem fé, que tipo de fé você tem? Será que é uma fé supersticiosa? Será que é uma fé baseada no medo de ir para o inferno? Será que é uma fé baseada no medo do sofrimento? Ou será que a sua fé é uma fé que lhe faz adorar a Deus em toda e qualquer circunstância? Ou será que a sua fé é uma fé capaz de ser contaminado pelo vírus e continuar sorrindo? Será que a sua fé é uma fé que mesmo que você quebre o seu negócio, você vai ficar liso, mas vai continuar adorando a Deus? Esta é a fé que o Senhor Jesus quer que eu e você nós tenhamos. E essa é a fé mais linda do mundo. O mundo pode não entender, mas nós somos aqueles malucos que ao mesmo tempo podemos chorar e sorrir.
Nós choramos e cantamos. Nós choramos porque alguém está doente, como muitos de nós estamos doentes. Nós choramos quando alguém morre. Nós choramos quando alguém muito próximo a nós está passando necessidade. E muita gente está passando necessidade e vai passar mais ainda por causa desse coronavírus. E nós vamos chorar. E nós vamos chorar. Nós vamos sofrer. Se tivéssemos no Antigo Testamento, nós íamos colocar, ao invés dessa roupa bonita que eu estou, nós íamos nos vestir de pano de saco e iríamos continuar chorando. Sendo que ninguém ia entender, porque a gente ia estar chorando, mas a gente ia estar louvando. A gente pode até se desesperar um pouco, chorar e se aperrear, porque nós somos humanos. Mas a gente vai ser aquela confusão de quem está ao mesmo tempo chorando e ao mesmo tempo cantando. A gente é aquele que doido que chora e ri ao mesmo tempo. E o povo vai dizer, como é que é isso? Porque a nossa fé nos garante a consciência 100% do tempo de que Jesus prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. E Ele está aqui, Ele está aí aonde você estiver nessa transmissão, ao seu lado. E você pode chorar, mas você pode chorar adorando. Porque você está acrescentando à sua fé aspectos práticos. A sua fé não é uma superstição, meu irmão. A sua fé é o que lhe garante um relacionamento. Não é qualquer gesto, não é qualquer rito, não é o fato de vir para o culto presencialmente, nem de apresentar-se na frente do YouTube para assistir o culto. Nada disso lhe garante nada. A sua fé é a certeza de que Deus está vivo ao seu lado e vai lhe ajudar a passar por toda e qualquer prova que você precise passar, até a morte, se for necessário. Você vai sorrindo. É a coisa mais linda. Que tipo de fé você tem? Como é que você está durante essa pandemia, durante essa quarentena? Eu espero que você esteja cheio de fé. Se você estiver cheio de fé, glória a Deus. Que Deus permaneça assim com você. Mas se você não estiver assim, é hora de você ficar assim. O Deus que está aqui, está aí agora. E Ele está pronto para transformar a tua vida, para renovar a sua fé, para amadurecer a sua fé. Não mais crianças tomando leitinho. É tempo de crescer. É tempo de enraizar a sua fé. É tempo de demonstrar a sua fé com os aspectos práticos dela. É tempo de transformar o seu ser interior. Não há nada mais importante para você agora do que essas palavras do apóstolo Pedro. Acrescente à sua fé paciência. Precisamos de paciência nessa quarentena. Acrescente à sua fé perseverança. E você vai ver isso fazer a diferença. Não só você vai estar diferente nessa quarentena, como você vai servir aos seus familiares e aos seus amigos. Você vai ajudar a outras pessoas para que a gente continue tendo saúde espiritual, saúde emocional, saúde física para atravessar esse tempo tão difícil na nossa história. Louvado seja Deus que transforma e renova a nossa fé dessa forma. Amém. Aonde você estiver, curve sua cabeça que eu quero orar por você. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por esse culto, por essa tecnologia. Obrigado pela Tua palavra que aquece o nosso coração. Obrigado porque o Senhor é quem transforma a nossa vida, renova a nossa fé. Nos amadurece, Senhor, amadurece a Tua igreja, nos ajuda a enraizar-nos em Ti, transformarmos e acrescentarmos à nossa fé a bondade, o domínio próprio, a persistência, a fraternidade, a piedade e o amor. Faz isso, faz esse milagre, não porque merecemos, mas por Jesus Cristo, Teu Filho, assim oramos. Amém e amém. Deus te abençoe.